Glória a Deus, aleluia. Eu venho aqui, irmãos, nessa tarde com mais uma palavra de Deus para ser compartilhado no canal. E eu peço, deixa seu like, seu gostei, para que a gente possa divulgar mais vídeos, né, pela palavra de Deus. A honra e glória de Deus e santidade do Senhor. Eu quero ler o Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 1, de 1 a 6, que fala assim, aleluia. E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios para curarem enfermidades. Enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes, nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais duas vestes. E em qualquer casa em que entrardes, ficai ali, e de lá saireis. E se qualquer cidade vos não receberem, saindo-vos dali, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. E saindo eles, percorreram todas as cidades, anunciando o evangelho e fazendo curas por todas as partes. Glória a Deus. Meu Senhor, meu Deus e meu Pai, que na tua palavra e tua santidade, o Senhor venha trazer para nós o discernimento da tua palavra, a quem ouvir esse áudio, Pai. Não para a glória do meu nome, mas para a glória do teu reino e para a glória, Senhor, meu Deus, do teu trono, do teu santo juízo e da tua verdade. Aqui na palavra de Lucas 9, Jesus ele instrui os apóstolos sobre o que eles deviam fazer. Jesus escolhe 12 homens, cada um com suas falhas, com suas qualidades, com seus defeitos e com suas virtudes. O interessante é que ele escolhe não homens perfeitos, não homens religiosos, mas homens que tinham coração, que muitas das vezes eram corações corrompidos, mas que por eles andarem com o mestre, o coração deles se tornaram corações quebrantados, corações humilhados diante do Senhor. E Deus dá a eles, Jesus dá a eles, né, o Filho de Deus dá a eles, instrução do que eles deveriam fazer. Depois que Jesus fosse crucificado, fosse elevado aos céus, ressuscitado e elevado aos céus. E a função que Jesus dá a eles era o seguinte: era poder sobre todos os demônios, curar as enfermidades, pregar a vinda de Jesus Cristo no reino dos céus e curar os enfermos. Mesmo os apóstolos fazendo todas essas atividades no poder e na glória de Deus, para que o nome do Senhor seja exaltado, o Senhor ainda orientava eles: olha, vocês vão, mas vocês não levem convosco nem bordões, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, e não tenhais duas vestes. E qualquer casa que entrar, fica ali, de lá saireis. E se qualquer cidade que vos receberem, saindo-vos dali, sacudi, não vos receberem, saí dali, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que muitos fazem do evangelho um negócio, muitos fazem do evangelho uma troca financeira, muitos querem vender o evangelho por valores baratos que pela qual o evangelho não tem preço.
É a providência de Deus é quem nos conduz, é quem nos caminha. Muitos acham que o evangelho foi feito para enriquecimento. Não foi, meu irmão. O evangelho foi feito exclusivamente para pregar o reino dos céus, a vinda de Deus, a vinda de Jesus Cristo com grande poder e glória, para salvar almas que estão se perdendo nesse mundo tenebroso. Para isso que foi feito o evangelho. E muitas pessoas acham que o evangelho é para se ter dinheiro para comprar ternos de luxo, sapatos de luxo, gravata de luxo, carros de luxo. Não é, meu irmão. Não é, porque Jesus nem com isso ele andou. Jesus não andou com essas coisas. Ele andava de aldeias e aldeias. E assim ele ensinou também aos seus discípulos, para que não tivesses isso. Porque foi com isso que se corrompeu o coração de Judas. Foi através da soberba, do dinheiro, do enriquecimento. Não estou dizendo que é a questão, meu irmão, de você ser pobre, não. Mas é Deus é quem nos sustenta. O problema é que quando a riqueza ela entra no coração, ficamos soberbos. Esquecemos a Deus. Esquecemos aquilo que Deus fez por nós, de onde Deus nos resgatou. Quer conhecer um homem, dê poder a ele. Quer conhecer um homem, dê muito dinheiro a ele. Ele muda totalmente. Por isso que muitos pastores, quando se envolvem na política, eles se corrompem. Eles mudam o coração, é o que a gente vê acontecendo aí, que não precisa de eu dizer o nome, de pastor, de pastora, porque o dinheiro não anda junto com a cristandade, com a santidade de Deus. E é por isso que Jesus falava isso para os apóstolos. Não leveis convosco a caminho nem bordões, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, e não tenhais duas vestes, porque o Senhor é o nosso sustento. O Senhor é o nosso sustento. Aí muitos falam, mas eu ficar dependendo de Deus, vou passar fome. Meu irmão, quem depende de Deus não passa por necessidade não, porque Deus supre. Acima de todas as coisas, Deus levanta homens. Deus levanta. E o que acontece? Muitas das vezes, o irmão é chamado para poder fazer a obra na casa de outro irmão, para pregar a palavra, para dirigir um culto, para dirigir um louvor na casa de um irmão. O irmão já fica com a intenção do que tem lá dentro. Será que ele vai me oferecer algo? Será que ele vai me dar algo? Não é assim, meu irmão. A palavra de Deus, ela é viva e operante. A palavra de Deus, ela é gratuita, ela não é vendida, ela não é corrompida. Deus é a providência de todas as coisas. Deus escolheu esses 12 homens para que pregasse a palavra, o evangelho, o reino dos céus. Porque nada daqui nós vamos levar. Lembre-te disso, que nada daqui vamos levar. Só vamos levar a santidade de Deus em nossa vida. O nosso testemunho diante do Senhor. E é essa palavra que eu quero deixar para todos. Se você tem um chamado na sua vida, não espere que o seu chamado seja atributo financeiro, de retorno financeiro. Porque se pensar desse jeito, você vai quebrar a cara, meu irmão. Na palavra fala, antes que não tivesse conhecido o santo evangelho, ficasse do jeito que está. Porque o atributo de Deus é santidade. O atributo de Deus é fidelidade. O atributo de Deus é amor. O atributo de Deus
é buscar Ele em primeiro lugar, e as outras coisas são acrescentadas. Cada um Deus deposita a confiança que pela qual ele foi escolhido, que Deus escolheu, uns para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para missionários. Mas não pense você que servir o evangelho é fácil, meu irmão. Não é não. Muitos colocam isso na cabeça de que servir o evangelho tem que ter um retorno financeiro, tem que ter uma riqueza financeira. Se engana totalmente. O evangelho ele é luta, é sacrifício. O evangelho é batalha, é guerra, é levar almas para Cristo. É um dia quando Deus levar cada um de nós, chegarmos diante do trono de Deus e apresentar todas as almas para Ele, limpa, pura, adornada, uma igreja santa, para receber o grande galardão. E é essa palavra que eu quero deixar para todos. Que o Evangelho seja vivido aqui, verdadeiramente, sem perspectiva de retorno financeiro, para que naquele grande dia possamos tomar nossa coroa da vitória, que temos direito, assim como Paulo fala, combater um bom combate, guardar a fé, pregarmos a verdade assim como os apóstolos pregaram. Nenhum dos apóstolos morreram no Evangelho de uma forma suave, não. Uns foram arrastados, outros foram degolados, outros foram decapitados, outros foram queimados, outros foram serrados ao meio, outros foram crucificados de cabeça para baixo. Mas tudo por amor de Cristo. E que nessa tarde você possa ter esse mesmo intuito no coração. Servir a esse Cristo com amor verdadeiro, pregando o verdadeiro evangelho, a verdadeira santidade, para que mais almas venham para Cristo para ser salvas. Porque muitos estão se perdendo e poucos dizendo a verdade, de que o inferno existe. Poucos estão dizendo a verdade de que o inferno existe. Pregando somente a teologia da prosperidade, a teologia da libertação, a teologia de que tudo eu posso fazer, mas Paulo coloca uma indagação. Tudo posso fazer, mas nem tudo me convém fazer. Quando a gente não coloca nem tudo convém fazer, pode ter certeza, a perdição está decretada. O inferno está aí, meu irmão. O inferno está cada dia mais degolando gente, consumindo pessoas. Consumindo pessoas. E Jesus, momento algum, falou que quem seguisse ele seria light. Ele falou, tomai a tua cruz e segue-me. Assim como ele disse para aquele jovem rico. E que nós possamos viver verdadeiramente o Santo Evangelho. Amando o pecador, mas não o pecado dele. Trazendo ele para a conversão verdadeira, não para uma conversão frajuta. Dentro da igreja ser uma coisa, fora da igreja ser outra. Viver verdadeiramente o Santo Evangelho, longe do pecado, longe de pornografia, longe de prostituição, pregando que casamento é um só, que Deus é um Deus de restauração, que Deus é um Deus que pode fazer milagres, não levando um evangelho que maquina as coisas, que mente, de que pode casar novamente, mesmo tendo sido adultério. Ah, mas eu não consigo ficar só. Mas você é apregado, quem te deu a vida foi a tua esposa, foi o teu esposo, porque Jesus fala, renuncia a si mesmo, segue-me. Aquele que ama teu pai, tua mãe, teu esposo, teu filho, teu esposo, não é digno de mim. E Jesus fala mais ainda, marido, como terá a certeza que salvará tua esposa?
Esposa, como terá certeza que salvará teu esposo? Sabe por quê, meu irmão? A salvação é individual. A salvação não é coletiva, ela é individual. E diante do trono de Deus, é cada um por si, e Deus julgando a todos. Saiba disso. Cada um por si e Deus julgando a todos. E naquele momento ali, não vai ter misericórdia. Não vai ter misericórdia. Que Deus abençoe a todos. Que Deus possa derramar as graças e as bênçãos na vida de cada um. Amém? Glória a Deus.